Então, a gente pode estudar a interação estratégica dos magistrados com muitos agentes e com muitas instituições. Eu escolhi 3. Eu escolhi a interação com os demais membros do colegiado que ele faz parte, a interação com os demais poderes e a interação com a opinião pública. Todas essas interações são limitadoras da subjetividade do magistrado. Então, como é que funciona a limitação na interação no colegiado? No colegiado, em todo colegiado, existe uma coisa chamada aversão ao dissenso. Sempre que eu estou decidindo, dentro de um processo colegiado de decisão, eu não tenho interesse em que alguém apresente um voto vencido. Como regra, eu não tenho interesse. Por quê? Porque o voto vencido fragiliza o precedente, o voto vencido eventualmente deixa entrever eventuais incongruências a respeito do raciocínio que eu estou desenvolvendo, e ele pode ser um embrião para a superação da decisão que eu defendi no futuro. Então, sempre que eu posso negociar e moderar a minha posição para evitar o voto vencido, eu vou fazer isso. Fora que eu tenho que relativizar o meu entendimento, já que é para já conseguir conquistar a maioria. Esse é o primeiro ponto. Segunda questão que existe na interação no colegiado é o que a doutrina chama de whistleblower judge, que é o seguinte: é o juiz que sussurra o entendimento divergente, vamos assim. Que é, às vezes você tem um colegiado homogêneo em termos ideológicos, mas tem um juiz que pensa diferente. Esse um juiz que pensa diferente, você fala, ele vai ficar vencido sempre e a maioria vai decidir do jeito que quer. Não. O que se tem observado, e existem vários estudos empíricos, de novo, norte-americanos, demonstrando isso, é que em colegiados puramente republicanos, a decisão tende ao extremo do conservadorismo. E em colegiados puramente democratas, a decisão tende ao extremo do conservadorismo. Mas quando eu tenho pelo menos um juiz de uma corrente ideológica distinta, esse juiz provoca uma moderação do entendimento. Aí não se sabe muito bem se é por causa da aversão ao dissenso ou se é porque esse juiz tem pontos de vista, de vida, crenças e argumentos distintos dos argumentos da maioria, e ele consegue expor a maioria a outras compreensões e provoca uma moderação da maioria. Então, identificaram, por exemplo, que em casos de assédio sexual, ou de assédio, ou de discriminação racial, existe muito maior tendência a decidir em favor do grupo minoritário, em favor das mulheres, quando você tem pelo menos um juiz que integra um grupo minoritário, do que quando você não tem. Talvez porque uma mulher saiba como é sofrer assédio sexual, tenha mais essa experiência, seja mais capaz de detectar e, portanto, traga um ponto de vista que é distinto do ponto de vista dos demais que não têm essa experiência. Talvez porque uma pessoa de um grupo racial distinto também tem essa mesma experiência com preconceito e com a discriminação e seja capaz de identificar o preconceito e a discriminação em situações em que a gente não identifica. Ou ainda porque há uma situação de aversão ao dissenso. Mas o fato é que sempre que você tem um colegiado mais heterogêneo ideologicamente, existe uma tendência a produzir decisões do ponto de vista ideológico que são mais moderadas. Então isso é um ponto que inclusive fez com que alguns acadêmicos recomendassem que isso fosse um critério a se levar em conta na hora de preencher os colegiados. Reunir num mesmo colegiado pessoas com perspectivas ideológicas distintas, para que justamente pudesse haver uma troca de pontos de vista sobre essas questões que são divisivas. Na interação com os demais poderes, o que a gente verifica é que, embora a gente tenha a separação dos poderes, a separação dos poderes foi pensada não para ser uma separação dos poderes estanque, mas para ser um mecanismo de freios e contrapesos, né? Então, assim como o judiciário se manifesta sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de atos do legislativo e do executivo, o legislativo decide sobre o orçamento. O legislativo vai aprovar ou rejeitar uma lei que aumenta a remuneração dos servidores do judiciário, que aumenta a remuneração dos ministros, né? O executivo vai ou não vai colocar à disposição do judiciário a força para impor o cumprimento das suas decisões. Portanto, os demais poderes podem sim
reagir às decisões que são proferidas pelo judiciário, de diversas formas, que vão desde sanções orçamentárias, alterações da forma de... A gente tem visto muito bastante esse debate, alteração da forma de seleção dos ministros dos tribunais superiores, impeachment de ministros dos tribunais superiores, superação das decisões dos tribunais superiores por meio de emenda constitucional e até mesmo aberto e rasgado descumprimento das decisões de uma Corte Constitucional. O descumprimento aberto e rasgado, assim como uma parte dessas medidas que eu citei, são capazes de desestabilizar muito gravemente uma Corte Constitucional. E a Corte Constitucional pensa nisso quando ela produz uma decisão. Ela não quer produzir uma decisão que vai ser manifestamente descumprida, ou pelo menos isso é levado em conta quando ela produz. Ela não quer produzir uma decisão que a desestabilize institucionalmente.